Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma resolução do CONTRAN, um assunto de legislação de trânsito. Agora, nós vamos trabalhar a resolução 360 de 2010, né? Professor, resolução 360 de 29 de setembro de 2010, ela trata de quê? Dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro. Opa! A habilitação do candidato ou condutor estrangeiro, né? Olha aí, né? Estrangeiro. Então, ele trata do estrangeiro para a direção de veículos em território nacional. Opa, então é o seguinte, professor, alguém que vem de fora para o Brasil e aqui ele vem dirigir. Pode, né? Claro, então ele pode, mas tem que seguir o quê? Os ditames da resolução 360. Essa resolução 360, ela vem regulamentar o artigo 142. O artigo 142 do CTB, tá lá no bloco do quê? Dos artigos 140 aos artigos 160. Trata do quê? Da habilitação, né? E lá no CTB, no artigo 142, ele já traz a possibilidade do estrangeiro não habilitado no Brasil, mas habilitado no seu país de origem, a conduzir veículos no Brasil, né? O reconhecimento da habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais, às normas do CONTRAN, né? Então, que normas do CONTRAN é essa aqui? Exatamente a resolução 360 de 2010. Então, essa resolução que trata as regras, né? Outro assunto importante que eu tenho que falar com vocês nesse exato momento da aula, né? Condições estabelecidas por convenções e acordos internacionais, né? Então, o Brasil, ele é signatário de um acordo internacional, lá de Viena, não lembro exatamente qual que é a resolução, qual que é o decreto aí, qual que é a convenção, na qual o Brasil reconhece, tá, a legitimidade, tá, da habilitação de outros países em relação ao Brasil. Então é o seguinte, essa regra aqui, por exemplo, ela serve para todos os países aí da América do Sul, que todos eles estão vinculados a essa regra, aos Estados Unidos, países europeus e assim por diante. Então, essa regra serve, essa regra que eu vou estudar para vocês, que vou ensinar para vocês, é a regra deles lá para cá. Tá? Só que pelo princípio da reciprocidade, essa é a mesma regra que o brasileiro deverá ser tratado quando ele for lá, né? Lá, então a mesma regra aqui e lá, tudo bem? Então vem comigo, artigo 1º, né? Vamos lá, artigo 1º dessa resolução, vamos apagar aqui para ficar um negócio bem tranquilo, né? Vem comigo aqui, artigo 1º, tá? O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado. Então, ele é estrangeiro e ele é habilitado no seu país de origem. Desde que penalmente imputável. Opa, professor, desde que penalmente imputável no Brasil, tá? Olha que regra interessante, né? Professor, a capacidade de habilitação está lá no artigo 140, 141 do CTB, né? Lá no 140, 141 do CTB. E lá é o seguinte, vamos colocar lá para vocês, claro que ela tem que ter capacidade física, mental, né? E tem que responder pelos seus atos, né? Aqui no Brasil, né? No Brasil, vou notar aqui, ó. No Brasil, por exemplo, né? Um dos critérios é ter 18 anos, né? Para ser considerado imputável, né? Imputável, não inimputável, imputável, né? Vamos supor que tem um americano, tá? Ele tem 16 anos, lá nos Estados Unidos é permitido garotão de 16 anos ter carteira de habilitação. É permitido, no Brasil não, né? E aí, professor, este cara dirige lá, ele vem para o Brasil, ele poderá usufruir da resolução 360? Não. Por quê, professor? Porque ele, mesmo sendo habilitado no país de origem, no Brasil, a idade dele não é considerado imputável, né? Ele é inimputável pelos seus atos, então logo não poderá dirigir. Então essa aqui é uma das situações aqui. Tá? Ele poderá dirigir, desde que imputável, né? Então esse cara não está aqui,
Vamos supor que esse cara aqui tem 19 anos, aí bacana, bateu o requisito, né? Poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções e acordos internacionais ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e igualmente, ou seja, esse país aqui, né, o Brasil e os Estados Unidos, eles têm um acordo, né? Um acordo internacional, um acordo lá de uma convenção internacional, né? Uma convenção, ele adere a essa convenção, então tem o princípio da reciprocidade, né? E, igualmente, pela adoção do princípio da reciprocidade, ó. Então, eles são consignatários, né? Então, tá aí. Então, esse aqui é o artigo 1º. Então, é o seguinte, qual que é a regra geral, né? Então, primeiro, o país ser consignatário do acordo internacional, aí eu digo que 90% dos países na qual o Brasil aí tem relacionamento, já tem esse acordo firmado, já está valendo essa regra, bingo, né? Essa é a primeira situação, né? Segundo, ele tem que ser imputável e terceiro, tem que ser habilitado, ok, né? O que acontece? Ele veio para cá, então ele pode, no prazo máximo de 180 dias, respeitada a validade da habilitação de origem. Então, ele poderá conduzir o veículo dele aqui por um prazo máximo, olha aí, um prazo máximo de 180 dias, né? E claro que ele tem que ter o quê? O prazo de validade de habilitação válido, né? Tem que ter habilitação válida, não pode estar vencida a sua habilitação para ele poder conduzir o veículo aqui no nosso país e, claro, daqui para fora também, né? Parágrafo 1º. O prazo que se refere o caput deste artigo iniciar-se-á a partir da data da entrada no âmbito do território nacional. Então, entrou aqui, ele tem 6 meses que ele pode estar conduzindo. Essa regra é aqui e lá também, né? Ok? Artigo 2º. O órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN, informará aos demais órgãos de entidade do Sistema Nacional de Trânsito que países se aplica o disposto neste artigo, né? Então, o DENATRAN já informa todos os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito quais são os países que estão aí, que adotam esse critério, assinaram esse acordo internacional aí da carteira de habilitação, né? Parágrafo 3º. O condutor que trata o caput deste artigo deverá portar a carteira de habilitação estrangeira, dentro do prazo de validade, óbvio, acompanhada do seu documento de identificação. Então, olha aí, então você tem que ter, ele vai ter que portar, né, a carteira com prazo de validade hábil e mais sua carteira de identificação. Aí eu dou um toque para quem pretende viajar para o exterior e alugar um carro. Essa regra serve para lá também. Aqui no Brasil, o único documento que eu utilizo para minha identificação é a minha carteira de habilitação, que ela tem força aí de identificação, tá? Por quê? Porque o RG, para você tirar a segunda via se perder, é muito mais difícil. E a segunda via da habilitação é muito mais fácil, você pode perder, você pode ser roubado, furtado, várias coisas podem acontecer, né? Precavido o professor é. E aí, mestre? Aí eu digo para você o seguinte, você está lá, no exterior você tem que estar com a carteira e tem que estar com o seu passaporte. Tá? Para quê? A sua identificação. São 2 documentos que você deve portar. Bacana? Ok. Professor, no artigo 1º, no caput do artigo 1º, ele autorizou... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$25 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$25 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.
Música